Boa noite, amigos. Hoje nós vamos, mais uma vez, tentar fazer uma breve reflexão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é sempre o roteiro seguro para alcançarmos a nossa felicidade. Jesus, então, naquele dia, conversava com os seus discípulos e contou a seguinte história, a seguinte parábola. Um homem de família muito rico saiu na primeira hora do dia. Os judeus contavam as horas, sendo a primeira hora 6 horas da manhã. E assim por diante, primeira, segunda, 7, terceira, 8, né? E assim ia. Meio-dia era a sexta hora, 3 horas da tarde e assim por seguinte. Então, aquele homem, chefe de família e dono de vinha, saiu naquele dia para recolher trabalhadores para trabalharem na sua vinha. E ele saiu na primeira hora e aliciou alguns trabalhadores que estavam disponíveis e falou se queriam ir trabalhar na vinha dele. E então aceitaram com muita alegria e ele combinou generosamente, combinou com cada um que iriam receber um denário. Um denário era uma quantia bem rica para um dia de trabalho. Era uma quantia vultuosa, um dia bem pago, certo? E aquele senhor convidou esses trabalhadores para irem para a sua vinha. Aí então, diz lá a parábola, Jesus dizendo que esse mesmo senhor, às 9 horas da manhã, ou seja, na terceira hora, e na quarta hora ele sai para aliciar novos trabalhadores. E aí então ele encontra alguns desocupados e fala assim: vocês querem trabalhar na minha vinha? Sim, nós queremos. Então vão, e eu lhe pagarei o que é justo. Já não combinou mais o salário. E assim eles foram. E ele saiu na sexta hora, meio-dia, saiu nas 3 da tarde, e depois saiu na 11ª hora, que era 5 da tarde, faltando 1 hora para encerrar o dia de trabalho. E assim ele foi convidando, até que ele chegou na última hora e saiu novamente. E chegou e encontrou alguns homens desocupados. E ele, se espantando, disse: mas por que vocês, no decorrer do dia, estão ainda à toa, sem fazer nada? Passaram o dia inteiro à toa? Ele falou: mas ninguém nos chamou para trabalhar. Mas então vá e trabalhe na minha vinha, vocês querem? Queremos, e nós vamos ganhar. Sim, eu vou pagar o justo. E eles se foram. Trabalhou. Passando o dia, aqueles últimos trabalhadores deveriam trabalhar o quê? Uns 40 minutos. E assim, o dono, o senhor da vinha, chamou o seu capataz e mandou que pagasse a todos, a começar pelos últimos, e que lhe desse 1 denário para cada um. E ele então começou a pagar. Aqueles primeiros, vendo que recebiam um denário, se alvoroçaram, achando que eles iriam ganhar um pouco mais, pois que trabalharam desde a primeira hora. E no entanto, chegando a sua vez, receberam só 1 denário. E aí então reclamaram: mas como, Senhor? Como que o Senhor faz isso conosco? Por acaso nós não trabalhamos o dia inteiro? Nós ficamos desde o começo do dia, enfrentamos o sol, trabalhamos muito mais que esses, e eles vão ganhar também 1 denário? E o Senhor se espantou com aquilo. E então lhe disse: mas
Eu não combinei com vocês que vocês ganhariam 1 denário? O combinado é o combinado. Agora, se eu quero pagar 1 denário àqueles que chegaram pela última hora, ou próximo dela, não posso fazer isso? Por acaso o seu olho é mau, porque eu sou bom? Então, aquele senhor questiona aquele trabalhador que estava insatisfeito, porque ele se comparou aos outros e dizia: mas, Senhor, nós trabalhamos muito mais, e o senhor vai pagar o mesmo? Ele ficou com um pinguinho de inveja, e é claro que todos nós nos sentiríamos isso, e só de contar a história, você não acha que parece uma injustiça? Não é? Parece uma injustiça isso, mas o Senhor corrige, dizendo: mas vocês combinaram comigo, eu combinei que ia pagar isso a vocês, apenas quero pagar aos outros o mesmo que vocês. Jesus queria mostrar nessa atitude daquele Senhor, o nosso Pai Celestial, que trata todos iguais. Mas então aqueles que trabalharam desde a primeira hora, sofreram uma injustiça. Então eles perderam. Cá para nós, será que eles perderam? Eu demorei para entender que eles não perderam. Eles ganharam muito mais do que os outros. Por quê? Porque eles permaneceram no trabalho desde o começo do dia. Olha que maravilha! Tem um ditado popular que diz assim, que mente vazia é oficina do outro, né? Quando nós estamos com a mente vazia e as mãos desocupadas, nós estamos fazendo arte. Nós estamos montando um problema para nós mesmos. Que nem hoje eu ouvi uma pessoa conversando com a outra, ele falou: aí a pessoa alertava a outra: você está doido para arrumar rolo hoje, você está querendo complicar a sua vida. Acho que ele queria fazer alguma coisa e essa pessoa estava tentando contê-lo. Desocupação. Então aqueles que trabalharam desde a primeira hora, essas criaturas, claro que ganharam muito mais, porque estiveram na vinha desde a primeira hora, mantiveram-se ocupados, com as suas mãos ocupadas. E aí nós trazendo para a questão religiosa, é o que os judeus sentiriam. Os judeus vinha de muito antes do Cristo, trabalhando e escolhendo o Deus único. Aliás, Jesus só veio e naquele local por conta dos judeus, que eram os únicos que já entendiam Deus como um. Os outros eram pagãos. Os gentios tinham vários deuses, que eram os romanos, não é? E aí, os judeus, que foi prometida a terra santa, prometida tudo para eles, de repente vem Jesus e conta essa parábola dizendo que Deus vai salvar todo mundo, inclusive os gentios, aquelas pessoas que não acreditavam em um só Deus, mas em todos os deuses pagãos, não é? Parece injusto, mas Jesus estava ensinando aos judeus que o Pai vai salvar a todos. O Pai quer que todos cresçam, todos têm a chance, e o Pai é misericordioso, bom e justo. Hoje, na doutrina espírita, nós entendemos que o despertar para a espiritualidade começa a hora que nós amadurecemos, temos entendimento, ou então quando a dor nos aprisiona, a dor nos judia, então a gente corre
para alcançar essa espiritualidade. Porque quando nós demoramos muito para decidirmos ir para o trabalho, o Senhor começa a nos espicaçar com dificuldades que nós mesmos criamos, que são os resultados das nossas más escolhas, dos nossos maus procedimentos, que então passamos a receber as consequências desses maus atos. E então nos vemos em desespero. Ora, muitos de nós aqui, hoje, viemos, ou muitos que vêm nessa casa e em tantas outras, nós às vezes viemos buscando um recurso. É verdade ou não é? Viemos querendo resolver a nossa situação. Às vezes a nossa cura de um mal que nos persegue há um bom tempo e que nós já tentamos tudo e não conseguimos, não é? Viemos aqui e graças a Deus, muitos de nós recebemos, né? Por quê? Porque nós temos um Pai generoso e Ele quer o bem de todos. Se fosse assim, Ele não daria o serviço para aqueles da última hora. Quantas pessoas religiosas que às vezes conversam cedo na religião, trabalham, tentam se conter em muitas coisas, renúncias, trabalhos dedicados, e aí, de repente, lá na frente, encontra com uma pessoa que, de repente, desperta e muda radicalmente o seu ser, porque essa criatura já apanhou tanto, que ela sabe o que ela não quer mais. Então ela não fica naquela guerra de, será que eu vou fazer mais um pouquinho isso, deixar de fazer aquilo? Ficamos naquela indecisão, mesmo que quando começamos lá atrás, vem essa pessoa, quando descobre, fala, é assim? Eu não sabia disso? Então agora eu estou mudando a minha vida, eu vou ser outra pessoa, eu vou ser menos vaidoso, eu vou acabar com esse negócio de egoísmo, eu quero ajudar as pessoas, eu vou viver para isso. E aí então essa criatura começa a incomodar outros, que estão no mesmo trabalho, mas só que ele leva a sério, ele não está concorrendo com ninguém, ele só entendeu. Aí nós falamos, mas Senhor, nós que estamos aqui desde o começo, essa pessoa está se destacando mais do que eu. Que importa? Você não entendeu então a que você veio, você não entendeu o seu trabalho real, você está trabalhando para o Cristo ou está trabalhando para você mesmo, para a sua notoriedade, para a sua fama? Você está trabalhando para o Cristo, e o trabalho do Cristo é silencioso, é renúncia, é doação. Então, mostra a parábola que Deus nos dá sempre a chance do trabalho, de nos decidirmos para o trabalho. Nós, na nossa casa, na outra casa, nós temos trabalhos mediúnicos, em que existem trabalhos mediúnicos em sessões fechadas, que chamam sessões de desobsessão. Então a gente atende e conversa com os espíritos, das mais variadas formas, pessoas que desencarnam e não sabem nem o que aconteceu, continuam vivendo a vida física, sem compartilhar mais com ninguém, e isso causa uma estranheza, um sofrimento. Em uma certa ocasião nós atendemos um espírito, que estava tudo silêncio, esperando começar a sessão, ele se manifesta. Uma criatura que se manifesta de uma maneira tão peculiar, né? Bate na mesa, como quem diz, ora, já estou aqui há quanto tempo, ninguém vai me atender? Nos aproximamos, pois não, meu irmão, estamos aqui para te atender, mas, e aí? Com quem que eu tenho que falar? Olha, pode ser comigo mesmo, eu não sou nada aqui, mas tem os dirigentes que me colocaram nessa função, e eu posso te ouvir.
e estou muito interessado em lhe auxiliar. Muito bem. Então é o seguinte, eu estava lá na minha propriedade, muito em paz. Vou contar a história para você. Muito em paz. Mas chegou um pessoal lá e está mexendo em tudo, mexendo nas minhas coisas, tiraram tudo do lugar, outras sumiram, e eu falo com eles e eles fingem que não me ouvem. Quer dizer, ele nem sabia que desencarnou. Ele falava querendo tomar, como ele sempre mandou ali, todas as decisões eles que tomavam ali, e ele estava irado. Aí ele falou, então, você está vendo ali na porta? Claro que eu não estou vendo, eu não sou médium vidente. Falei assim, é o que, meu irmão? Ele falou assim, não está vendo? Aquelas ali são todas as minhas armas. E eu vim com todas elas, porque me falaram que vocês iam dar jeito nessa situação. Então, se vocês não puderem, é daqui mesmo que eu vou sair, vou exterminar todo mundo que está lá. Porque é muito abuso. Invadiram a minha propriedade, sem a minha permissão, e eu vou exterminar todo mundo. Ele falou, não, meu irmão, não vai ser preciso isso não. Você não precisa sujar suas mãos. Você é um homem de bem, trabalhador. Não precisa sujar suas mãos. Nós vamos resolver isso. Nós temos uma equipe que ela é treinada só para fazer esse serviço. É mesmo? Eu espero, porque não dá para esperar mais. Eu vou executar todo mundo, se vocês não derem jeito. Não, pode ficar tranquilo, meu. Nós vamos resolver isso. Eu já vou até acionar as pessoas aqui para irem lá. Sim. Então eu quero ver. Ele falou, não, fique tranquilo. Mas olha, nós estamos notando aqui que o senhor está muito mal da sua saúde. Não, estou bem. O senhor não está bem. O senhor está na iminência de ter um ataque cardíaco. O senhor quer tomar novamente a posse da sua propriedade? Ou o senhor prefere um tratamento? Porque aqui nós fazemos tratamento também. E ele ficou assim desconfiado, falou, não, mas eu estou bem, eu não sinto nada. Sente, olha bem como o senhor está respirando difícil, está sentindo dores, só que o senhor está com muita raiva, e ela não permitia até então que o senhor sentisse, observasse esses sintomas. O senhor está na eminência de morrer, já estava morto, quer dizer, a gente estava ludibriando positivamente. Mas, e ele pensou, falou, não estou muito bem não, e agora você foi me lembrar, eu estou cheio de dor. Eu falei, não, mas não precisa você se preocupar. Nós temos aqui equipes que tratam da saúde, o senhor vai ficar bem, mas o senhor precisa ficar por aqui. Como assim? Quanto tempo? Eu falei, bom, vamos ver o quanto tempo o senhor vai precisar para esse tratamento. Para que então o senhor seja liberado e aí volte para a sua propriedade, que vai estar tudo certinho e resolvido. O que o senhor acha? Pensou, coçava a cabeça, desconfiado, até que ele tomou a decisão, falou, tá bom, eu vou aceitar. E assim, ele foi recolhido pela espiritualidade amorosamente, como fazem a todos. E o tempo aí, os próprios espíritos vão esclarecendo, porque não cabia a nós, ainda que o estado dele fosse todo complexo,
Se falasse para ele que ele já tinha morrido, ele ia pirar, ia se revoltar, ia fazer. É assim que muitos espíritos desencarnam completamente alheios da espiritualidade, completamente despreparados. Por isso, nós precisamos ter esse contato, tomar essa decisão. Sabe, eu vejo pessoas que estão chegando no final da vida, perdendo as suas condições de comandar até mesmo a sua vida física, mas não largam a posição do comando, não é? É o apego extremo que nos prende à matéria, dificulta muito a nossa passagem, e ao chegarmos do lado de lá, a coisa pode complicar, porque esse senhor já estava há muito tempo nessa situação, e então ele foi recolhido, mostrando que a luta da espiritualidade em nos tratar, para que nós tenhamos esse esclarecimento espiritual, e possamos, como o trabalhador da última hora, despertar e dizer assim: não, eu quero trabalhar na vinha, eu quero entender essas coisas, eu quero ganhar o meu salário. Então, esse espírito sumiu. Depois de 2 anos, mais ou menos, ele aparece de novo no centro. A gente tinha até esquecido, porque são tantos, né, que a gente conversa, e ele propositalmente se manifesta da mesma forma, batendo na mesa e falando com a mesma voz: alguém vai me atender aqui? Aí eu me lembrei na hora, fiquei feliz, falei: mas ele voltou. Ele falou assim: meu irmão, sou eu mesmo, e vim aqui hoje só para agradecer tudo que eu recebi nesta casa, a assistência, a acolhida, o esclarecimento. Eu estava enlouquecido, como sempre vivi na minha vida material, cuidava só do meu umbigo, o egoísmo tomou conta, o orgulho, a vaidade, achava que era o dono do mundo e das coisas que eu achavam que era minha. Mas o que elas são, se eu tive que deixar tudo, e não tenho mais comando sobre elas? Me faltou o que eu consigo ter hoje, o entendimento de que a vida é eterna, de que nós temos que nos ligar a Deus, porque tudo pertence a Ele, inclusive o nosso corpo, porque não temos condições de dizer para Ele o quanto Ele tem que viver. Quem comanda é o nosso Pai, porque Ele tira a nossa vida física a hora que Ele quer, sem nos consultar. Meu filho, você quer desencarnar agora? Não, então vou esperar um pouquinho mais para você decidir, tá? Não, chegou a hora, venha para cá, acabou, não é? E se nós não tomamos decisão alguma, como ficamos? Ficamos atordoados, espantados, sofridos, desesperados. Assim é quando não atendemos o chamado do Senhor da vinha, mesmo que seja nas últimas horas do dia. Precisamos ter esse entendimento, para despertar em nós o interesse de cuidar diferente das nossas vidas íntimas, a real, porque ao desencarnarmos, nós estaremos a sós, nós conosco mesmo, e com um acerto de conta com Deus. Então, se nós tivermos o mérito do trabalho, das obras aqui realizadas, muitas facilidades nos esperam, muitas alegrias
e muita leveza no nosso mudar de planos. O Espiritismo nos prepara para a vida eterna, porque ele nos mostra, nos faz com que nós vemos de perto os espíritos que já partiram, muitos deles que tiveram obras e que agradecem, vêm para nos mostrar o quanto são felizes, porque trabalharam muito, que confiaram em Deus, que se dedicaram no bem seu e principalmente do próximo. Então, também vem nos mostrar aqueles outros que cometeram erros graves, que se julgavam perdidos no mundo, mas que a vida continua do outro lado, e eles também são socorridos, porque o Pai quer a felicidade de todos, e não de alguns escolhidos. Por isso, é o Senhor da vinha nos chamando na última hora, para que nós acordemos. Por isso, os trabalhadores da última hora, podemos considerar que somos nós, não é? E nos espera um salário pomposo, porque Deus é bom, e Ele quer o nosso bem. Vamos lá, vamos trabalhar uma horinha, mas com alegria, com dedicação, e vamos ser diferente daqueles da primeira hora, que acharam que perderam, mas ganharam muito mais, e não deram o valor que tiveram, porque desconsiderou a bondade do Pai. Mas Ele está chamando a todos, e ainda dá tempo para nós. E hoje nós estamos aqui, dizendo para o nosso Senhor: Senhor, eu quero o trabalho, eu vou receber antecipadamente, eu tenho certeza, e todos aqui vão receber nesta noite, tudo o que vieram em busca, se Deus quiser. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir, que Jesus abençoe a todos, e que todos recebam tudo o que vieram em busca nesta noite, que assim seja.